Cá estamos nós com mais uma edição do podcast Os 4 ADVs. E todos eles aqui à mesa hoje. Legal de novo, hein? E a gente tem que lembrar sempre dos nossos apoiadores que tem aí chegando e fazendo a diferença. Tem chegado e fazendo a diferença aqui com a gente, né? SJT Xiaomi, para falar dela, Filipão. Bom dia! E aí, pessoal, tudo bem? Você já sabe que se eu falei bom dia, que é de manhã. Só não sabe o dia que a gente está gravando isso, né? Olha só, SJC Xiaomi é a nossa parceira aqui do podcast, a primeira empresa que acreditou no nosso trabalho, e eles têm uma oferta especial para você que nos acompanha. Então, se você tem interesse de comprar um celular, um videogame, um tablet, ou até mesmo um notebook da Apple ou de outra marca, corre na SJC Xiaomi para que você consiga uma boa oferta lá. É só falar que assistir os 4 ADVs que você vai ter um desconto especial. Tamo junto? Beleza, SJC Xiaomi. Ápice governança condominial. Problema condomínio nunca mais. Vamos lá, precisou de contar com problema no seu condomínio, venha com a Ápice Gestão Condominial. Agora, no começo de ano, sempre eleições para síndico. Venha, chame a gente, que vai ser uma ótima experiência. Guardou aí, né? Sim, governança condominial. E a Ricordo Cosméticos, a solução para você expandir cada vez mais, inclusive, os seus negócios. Marcelo. Bom, como eu entendo mais de mulher, entendo mais de maquiagem também, né? Eita. Então, vou indicar para vocês a Ricordo Cosméticos, uma empresa que tem mais de 30 anos, 6 anos em São José dos Campos. E vocês podem procurar lá a dona Gislene, o senhor Renato, que eles estão aptos a atendê-los. Tá esfriando, tem produtos aí que são prioritários nessa época, mesmo, né, no verão, tá frio, né? Tem uma manteiga de cacau para farmácia, né, Camilo? Procure lá. Outras linhas de cosméticos, só procurar a Ricordo, tem o site, tem o Instagram, simples, digite Ricordo no Google que vai aparecer lá. Eu quero ver aí os donos de rede de farmácias já procurando a Ricordo para colocar sua marca lá. Imagina o seu produto lá, beleza? E para dar as boas-vindas no nosso podcast, ninguém melhor do que o Denis, né, Denis? Verdade, Camilo. Hoje é um dia maravilhoso, estamos gravando, mas da manhã. Já houve entregues, sabadão de chuva. Verdade, entregou aqui agora. Não importa a hora que você está assistindo esse vídeo. Desejo bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar com um tema especial, hein, Camilo? Qual é o tema nosso de hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho daquilo que dá muita dor de cabeça às vezes, mas eu acho que tem que se arriscar. Empreendedorismo, né? Esse país aí precisa, né? E a gente vai, nessas conjunções nossas aqui, abordar esse tema que é muito legal. Eu gostaria de já partir para isso, empreendedorismo no Brasil. É isso aí, Felipe. Vamos lá, nosso bate-papo aqui antes de começar o podcast, né? Nós tínhamos outro tema, mas o empreendedorismo acabou nos tocando emocionalmente e foi acalorado o nosso bate-papo, e é importante trazer esse resumo para vocês. No Brasil, nós temos um ano desafiador. O ano de 2026 é um ano desafiador, um ano de muitas mudanças, tem muitos feriados, a gente vai ter eleições esse ano, nós temos Copa do Mundo esse ano, nós temos a reforma tributária chegando esse ano, e de um lado nós temos empresas e cidadãos, e isso vai ser explorado esse ano, isso vai ser muito explorado esse ano, porque nós vivemos num país que, infelizmente, tem se dividido. É o nós contra eles, né? É o empresário contra o cidadão contra o empresário, e isso não é uma verdade que a gente pode admitir, porque muitas vezes o empresário ele se torna empresário, ele se torna um empreendedor por necessidade ou para criar uma oportunidade, né? Então, assim, o Camilo até estava compartilhando a ideia dos filhos, né, Camilo? Isso. Que você possui, e um foi para um caminho, o outro foi para outro caminho, e o outro já tem uma visão de ser empreendedor, de trabalhar para si mesmo. E esse cidadão é o malvado? Esse cidadão é a pessoa que
quer explorar o outro. Na verdade, não. Na verdade, ele é o corajoso que quer trazer uma nova perspectiva, que vai, de repente, empregar outras pessoas, que vai poder subsidiar o caminho para que essas pessoas também possam ter a casa delas, possa também ter uma escola de qualidade, possa também financiar o próprio sonho, fazer uma faculdade, fazer comprar alguma coisa, um carro, de repente patrocinar a vida dos filhos das próximas gerações. Então, assim, você precisa desses corajosos, desses empreendedores. E esse é o nosso desafio daqui para frente, né? Falar tanto para empreendedores quanto para o cidadão, porque nós não temos aqui uma divisão, nós temos aqui uma coesão de ideias em que um depende do outro, né? A sociedade depende mutuamente do próximo. Então é isso que a gente precisa trazer à tona para que o nosso bate-papo fique legal. O que você achou dessa breve introdução? Muito bacana, muito bacana. E outra coisa, a gente tem um conceito, não diria se é um conceito, o empreendedorismo, no conceito educação, ele está muito distante aí. Nós somos meio capitalistas, né? Vamos estudar para ter um diploma, ter um espaço no mercado de trabalho, ser alguém dentro de uma empresa, muito distante esse empreendedorismo. É fundamental que isso já venha para a educação, né, Marcelo? Camilo, nós não somos meio capitalistas, somos completamente capitalistas. E você vê que a China, um país que eu conheço, que eu já estive lá, é mais capitalista do que os Estados Unidos hoje, podemos dizer que o mundo inteiro, né, globalizou e não tem como a gente fugir. Na questão do ensino, né, falta ainda ter uma visão, pelo menos no país onde eu vivo, para que as pessoas aprendam a gastar o seu dinheiro desde pequeno, que também tem que ser ensinado em casa, para que possa ter uma visão de empresarial, porque as empresas elas vão surgindo e novos ramos e vão esgotando outros. Por exemplo, eu via o senhorzinho que passava lá para afiar a tesoura, né, o facão, né, com a bicicleta. Não tem problema. Estou muito feliz com isso. E outro que vendia agulha de desentupir fogão, né? Nossa, foi claro. Então, e agora? Da pamonha, do ovo, que é recente, e agora? Então, assim, a tecnologia, ela vai engolindo, né, aparecendo novos ramos, e vão ter empresas que a gente nem sabe os temas ou as tecnologias que elas vão desenvolver, né? Tudo agora é inteligência artificial. Então, assim, é importante que a escola prepare o garoto ou a garota para que cresça sabendo que é muito rápido essa evolução. Você vive 100 anos em... o JK fez 50 em 5, né? A gente está vivendo 100 anos aí na palma da mão. Depende da velocidade de cada um. Você tem acesso a tudo. E com isso, quero dizer que algumas empresas, elas vão fechar suas portas, porque o que determina é o fator demanda. E a demanda depende do cliente. Então, assim, uma empresa, ela nasce de um sonho ou de um ideal de capital, para que a pessoa tenha o seu meio, não o seu meio de sustento, né? Mas consiga construir a sua vida e da sua família confortavelmente ali. Mas não é o que acontece hoje. Hoje, nós estamos aí nessa mudança e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem empresas, como eu comentei, né? O Chacras Reunidas ali, clientes procuravam galpões há 2 anos atrás e não tinha galpão. Tinha fila de espera. Hoje, a gente passa nas ruas e vê 3, 4. Aluga-se, vende-se. São empresas que fecharam. Pois é. Porque tudo está indo para a internet. Tudo está indo na internet. Então, assim, as tecnologias, elas vão prevalecer. E a escola? Ela está acompanhando esse ritmo? Ô, Marcelo, inclusive, num bate-papo que eu tive com o Denis numa outra ocasião, ele até disse que teve numa palestra na escola, né, Denis? Você pode compartilhar melhor, da sua filha, em que você viu como que os diretores, os professores estavam conduzindo lá, né? Então, a massa, a ideia da massa, né, não tinha nenhuma
nenhuma conversa, o diálogo não era para vamos preparar nossos futuros alunos para serem empreendedores. Conta mais sobre isso aí, Denis. Verdade, Sr. Felipe. A escola hoje está preocupada em ensinar o formal, né? Digamos assim, matéria formal. Matemática, português, ciências, mas assim, realmente dá um impulso para a pessoa poder entrar no mercado, realmente poder, pelo menos, ter a noção mínima, né? Como montar uma empresa, o que é uma empresa, o que é o CNPJ, como abrir o CNPJ, o que o contador faz, ou até mesmo o que o advogado faz. Perguntas assim que as pessoas hoje se formam e não sabem a resposta. Agora, uma coisa incrível que a gente acaba vendo também, por essa falta de conhecimento, né, acaba oferecendo todo mundo. Existe um medo, né? Isso eu passei por isso com o meu mais novo. Quando ele falou, porque são tantas cargas, são tantos conceitos, são tantos, né? O que eu vou fazer, como eu vou pagar, o que eu vou. E aí falta muitas vezes essa noção de conhecimento para você startar aquilo que você realmente quer. E doutor Nelson, com relação a esses medos, como é que eu faço para bani-los? Porque se eu quero ser empreendedor, a primeira coisa que eu tenho que deixar de ser é medroso, né? Então, Camilo, a gente tem que pensar que tudo é um time. Tem pessoas com várias... Como que eu posso falar para você, Camilo? Tem pessoas que têm uma personalidade para uma coisa. Tem pessoas que têm personalidade para outra coisa. Tem pessoas que vai querer passar um concurso, sua estabilidade. Já tem pessoas que, não, isso aqui para mim tá bom, vou trabalhar para aquela empresa ali, tá bom. Já tem outras pessoas, vou fazer uma carreira dentro daquela empresa. Tem pessoas que não, tem pessoas que querem crescer, tem pessoas que querem mais. Isso não é errado, isso é louvável, a pessoa querer mais. Porque hoje você monta uma empresa, você está trabalhando para aquela empresa, você tem seus funcionários. A empresa não é só para você, é para todos os funcionários, família dos funcionários. São várias pessoas atrás dessa empresa. E muitas pessoas, porque o empresário ganha. Tá, gente, vai lá, empreende. É complicado, não é fácil. A carga tributária no Brasil é muito alta. Tudo é complicado no Brasil. Então é tino e vontade. Tem pessoas que não conseguem ficar, eu tenho um fornecedor para pagar. Tem pessoas que não dormem por causa disso. E empresários não, calma aí, vou tirar daqui, vou fazer ali, e assim vai, né? Qual o maior medo? O medo? O medo. É de não dar certo. Eu acho que o maior medo que a pessoa pode ter é de não dar certo. Entendeu? E para você mitigar esse medo é que você tem que buscar conhecimento. Não existe uma forma de você crescer sem que você busque conhecimento. E o conhecimento não necessariamente é formal, né? Porque existe o conhecimento que você obtém conversando, num bate-papo. Existe o conhecimento que você tem batalhando, trabalhando, se esforçando. Então ali você vai adquirindo experiência, você vai conhecimento, vai obtendo um melhor conhecimento de forma que você consegue evoluir. E lógico, você está rodeado de bons profissionais, né? De repente um advogado, um contador, que vai possibilitar, que vai facilitar a sua vida, né, legal, né? Porque você monta uma empresa, sua empresa começa a dar certo, e de repente você, sem estar respaldado por esses profissionais, você tem interesse de uma empresa maior querendo comprar a sua empresa. E aí? O que você vai fazer? Às vezes você vai precisar ajustar muita coisa e você passa de ser um ativo interessante para aquele comprador. Porque você tem muitas pendências no seu negócio que foi crescendo de forma desorganizada, sem os profissionais adequados para te ajudar, e você não conseguiu chegar naquele resultado que o comprador tivesse interesse para fechar o negócio. Então, eu acho que o maior segredo aí é você tentar e buscar superar o medo de fracassar. Eu acho que aí é que está o segredo do negócio. Porque o Brasil, de fato, é desafiador. Entra governo, sai governo,
Só que a verdade é o seguinte, você tem que fazer o seu. Acho que é aí que mora o segredo do negócio. É você fazer o seu, você, independentemente do governo que entra, do governo que sai, independentemente das coisas que acontecem no nosso país, você se esforçar para que você chegue no resultado que você quer, entendeu? Que você está buscando. Acho que essa é o grande bojo, o grande segredo do negócio. Agora, uma coisa que é incrível, Marcelo, as pessoas falam assim, não quero mais trabalhar com os outros, vou trabalhar comigo, montar um negócio, eu vou ter meu horário, vou o que eu quiser, faço o que eu quiser, como eu quiser. Já começa tudo errado aí, né? Vai trabalhar o dobro. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, Avisa ele. não tem horário noturno, não tem madrugada. Quando chega o dia do fornecedor, você não dorme, passa mal, você tem dúvidas, crescer ou se manter pequeno e estável, né? Não é apenas vou montar uma empresa, o ramo é lucrativo. Vou dar um exemplo aqui, tem uma avenida movimentada de São José que tem 2 restaurantes. Um restaurante, inclusive nós frequentamos aqui, ele é lotado. E não está reformado, já tem um tempo que não reforma, né? E na esquina tem um maior que está novinho, tem uma placa enorme e não vejo ninguém. Eu paro o carro na esquina e ando, né? Passo ali, não vejo ninguém. Ele usa o estacionamento do outro. Então, será que não tem outros fatores além do desejo? Desejo é uma coisa vaga demais. Conhecimento técnico, as divulgações, a forma de você apresentar o seu produto, de repente até a cor que o cara escolheu para colocar no estabelecimento dele vai influenciar, né? A forma que ele está divulgando, promoções. Então, são várias nuances aí que são importantes. Você tem uma empresa de qualquer ramo. Você vai ser o seu funcionário ou você vai começar como seu funcionário e vai ter 2, 3, 10, 15. Sabe como funcionam as relações de trabalho nesse país? É complicadíssimo, né? Já fica a dica para você, empresário, por menor que seja, faça um contrato com um CNPJ jurídico, né? Com um grupo de advogados para te orientar. Tanto na parte tributária, na civil, na trabalhista, né? E criminal também. Por quê? Quando você põe um produto que seja um almoço na rua, a pessoa pode passar mal e pode ir reclamar depois. Então, assim, você tem que pensar em tudo. Tem que ter um seguro. Monta um restaurante, pega fogo. Monta uma fábrica que tem álcool. Posso fazer ou tem que ter autorização de quem? CETESB, Exército, Polícia Federal, Anvisa, Prefeitura. Não é simples, né? É só sair montando. Não, e quais as implicações? Você pode montar num dia e preso no outro? Pode. Então, assim, responde com o seu patrimônio. Se a empresa não tá, vou montar uma empresa lá, vou pôr 20 pessoas num meio metro quadrado lá e vamos trabalhar. E depois, para você pagar isso, se não der certo, você vai responder com o seu patrimônio? O empresário monta uma empresa e a primeira coisa que ele faz é comprar um carrão ou viajar, ele vai ter que sustentar a empresa. A empresa, às vezes, num ano, ela dá, vamos só estimar, tá? Ela dá 1 milhão de lucro e 1 milhão e 100 de saída. Não, de lucro presumido, né? Mas a saída de 1 milhão. Faturamento de 1 milhão, a saída de 1 milhão e 100. Esse 100 vem da onde? Vai ter que rodar a bolsinha aí para pagar, porque o dinheiro tem que aparecer. Vai ter que fazer empréstimo, vai ter que vender carro, vai ter que vender casa. Isso num ano. E no outro ano? Se você se estruturar melhor, por que não você conseguir ter um faturamento bruto de 1 milhão e meio e ter a saída de 1 milhão e 100? Manter a saída. Aí você vai ter um ganho de 400 mil. Posso gastar daí? Posso comprar ouro? Né? Não. Você tem que reinvestir na empresa. Porque a empresa, ela é um embrião. Sempre vai ser um bebezinho. Ela não vai ser independente. Uma coisa interessante também, o empresário ele tem que tomar muito cuidado deles com relação a separar o que é CNPJ e a vida particular dele, né? Porque se ele misturar as duas, se complicou. Verdade, cara.
Essa é uma informação importantíssima de ser colocada aqui no caso. Conta CNPJ e conta CPF. Ora, o que é uma conta CNPJ? Conta CNPJ é uma conta da empresa. Aquela conta que o dinheiro entra ali, você vai ter um serviço, você vai receber, você emitiu sua nota fiscal, e essa pessoa vai pagar na conta da sua empresa. Não se vincula com o seu CPF. O CPF que é a sua conta pessoal, aquela conta que você vai no mercado, você vai adquirir bens para você vai comprar mantimento para sua casa, vai manter sua família, essa é a conta do CPF. A empresa não. A empresa é aquela conta que você vai manter a empresa. Igual o doutor Marcelo falou agora há pouco. A empresa é um embrião. Você precisa controlar essa condição financeira para quê? Para você reinvestir na empresa, você fazendo a crescer, ter mais. Porque tudo que tem numa empresa era catalogada. Você simplesmente compra um computador, coloca lá, daqui a pouco você leva para sua casa, o computador entra no bem patrimonial, vai para a contabilidade, recebe um número. É simples, computador. Todo mundo tem. Você fazer o balanço, está lá, computador. Você compra qualquer coisa que você compre, parece a contabilidade da empresa. Por quê? O governo exerce controle sobre essa empresa, você tem que prestar contas para ele. Então, não pode misturar a conta da pessoa física com o CNPJ. Tudo isso tudo igual. O governo entender que é tudo um só, tributar essa empresa, tributar duas vezes, na verdade. O CPF e o CNPJ. Doutor, Além de que tem um outro problema também. Se você misturar tudo isso aí, o horizonte da empresa fica comprometido. eu ia complementar aqui e dizer o seguinte: alguns órgãos, algumas empresas são observadas, né? Seguem regimento de órgãos federais, municipais, estaduais e federais, porque tem uma participação dos órgãos, né? Com participação. E, por exemplo, você tem que registrar para a TCTESB. Ela tem que saber qual o número de equipamentos que você tem, qual é a voltagem, qual é a potência, ou tudo. Aonde vai ficar, qual é a emissão de poluentes, o que é feito usado, né, como matéria-prima, o que você faz com o retorno dessa matéria-prima, para onde vai, tudo é controlado. E se você abre uma empresa e não tem uma assistência jurídica e não sabe, aí você fez um produto, não deu certo, você joga onde? No lixo. E aí? Então, é crime? Crime. Você pode pagar com sua liberdade, que é o seu bem mais precioso, né? Então, é muito complexo. Sem uma assistência, não é bom que você abra nenhum tipo de negócio. Nem você procurar um cursinho do Sebrae, minimamente, uma assessoria jurídica depois, sem você ter um investimento, que você não pode comer daquilo que você vai produzir. Nos primeiros anos, 5 anos, a fábrica ela tem que ser alimentada. Ela não pode te alimentar. Né? É por isso, Camilo, que não existe nós contra eles. Sim. Entendeu? É por isso que no nosso Brasil a gente não pode ter essa divisão, Sim. esse rompimento entre o empresário e o cidadão. Porque todos nós aqui, nós queremos o melhor. O empresário quer... não estou falando que também tem empresário bonzinho, tá? Não estou falando que tem empresário bonzinho. Porque tem empresário, igual o Dr. Denis estava falando, que ele faz essa confusão patrimonial de modo que, às vezes, ele comete ilícitos na vida civil, comete alguma coisa na vida civil e joga o patrimônio dele no patrimônio da empresa. Porque, de repente, se ele for processado, ele fala, não tenho nada. Entendeu? Tá tudo na empresa. E às vezes acontece da empresa cometer ilícitos e blindar esse patrimônio jogando em outros regimes jurídicos que muitas vezes impedem de chegar naquele patrimônio lá para cumprir uma indenização, para cumprir alguma coisa. Então, assim, nós precisamos ter essa visão bem clara de que não existe o nós contra eles. Nós, no Brasil, temos que ter coragem, sim, e cada um de nós precisa. Nós vamos precisar de trabalhadores. Então, tem gente que não tem o tino como
disse o Dr. Danielson, para ser empresário, nós quer trabalhar, quer ter um salário Bom, Felipe, você deu a sugestão aí de abrir a empresa no nome dos irmãos e do primo? É isso que você quis comentar aí? Tá na moda isso aí. Aí é um outro problema, né? Já tem um sócio que é o governo, né, Dani? Fala aí. O governo é o nosso maior sócio em qualquer. Não entra com a grana. Só tira. Mas essa questão de sócio é uma coisa bem complicada, Camilo. Porque as pessoas têm que pensar que o sócio ele tem que estar ali para somar com você, né? Eu não tenho uma qualificação, meu sócio tem. A gente se une para um bem maior, para a gente conseguir rodar a empresa. Agora eu vejo muitas empresas aí que o sócio está na costa do outro. Então realmente a gente tem que estudar bastante, ver com quem que a gente está propondo essa sociedade. Camilo, eu vou só trazer um ponto, né? Vamos lá. O consumidor quer pagar Menos. menos. É. O governo quer cobrar mais. O consumidor quer pagar menos, o governo quer cobrar mais. E nós ainda temos o terceiro ponto que muita gente acaba não falando, né? Que é quando o consumidor quer pagar menos, o governo quer cobrar mais e o trabalhador quer ganhar mais. Mas também. E aí a conta para o empresário muitas vezes fica difícil de fechar. Por quê? Porque além disso, né, nós temos aí O mercado. um mercado. Sim. Nós temos um mercado, a concorrência. Eu participei na conclusão da pós-graduação que eu fiz recentemente. Eles têm lá no IBMEC um business game. Business game é como se fosse um simulador de avião, mas é para negócios. Então ali você tem um ambiente de simulação de negócios em que eles te dão 3 trimestres para você trabalhar. Você tem que projetar a sua venda, você tem que projetar a qualidade do seu produto, você tem que contratar pesquisa, você tem que... É como se fosse um mercado de verdade. Dividimos em 8 equipes. Gente, né? Desculpa, não é que eu não tenha estudado, mas a minha equipe ficou em 7º lugar no final da rodada. Não foi fácil, viu? Não foi fácil, mas a gente tem que observar que algumas estratégias que nós adotamos durante o jogo, eles refletiram no resultado da empresa e a empresa vendeu bem. Vendeu bem, mas você tem o mercado. E o mercado ele acaba equalizando. O mercado acaba trazendo o que de verdade o cidadão ele quer. Então, às vezes, você tem que ver o que o mercado está ditando, o mercado está falando e ir atrás disso. E, para fechar, todas as vezes que nós temos uma grande revolução, nós temos um boom no mercado. E agora nós vivemos a revolução industrial, vivemos a revolução da internet e agora nós estamos vivendo a revolução das inteligências artificiais. Então, assim, o mercado ele está se reorganizando e é necessário que o empreendedor ele tenha essa visão mais dinâmica, que o advogado que vai prestar consultoria agora para essas novas empresas, para esses novos empreendedores, ele tem essa visão mais atualizada, mais aprofundada, porque o mercado ele vai se estabelecendo e só fica, né, quem quer nadar com tubarão, toma cuidado, não sangra. Verdade. Outra coisa que é interessante a gente comentar aqui, meio rapidamente, com relação à contabilidade, setor jurídico, tem que caminhar junto na mesma linguagem, né? Doutor Denis. Verdade. Na verdade, é uma coisa importantíssima essa daí, né? Porque isso é importantíssimo. Como que o advogado pode falar ele pode opinar, sei lá, o advogado ele fala uma questão, o contador vai falar outra. Não tem que andar lado a lado. O que acontece? Tem uma lei de tributação, o contador acha, tem que tributar nesse sentido. A gente tem que olhar, realmente ver que é verdade, tem coerência que está na lei, e realmente pagar daquele jeito. Então, inclusive, que a própria Receita Federal move diversas ações contra as empresas, questionando um método de pagamento. Por que você pagou desse jeito?
Você pagou essa alíquota? Então a empresa tem que ter uma base jurídica para o quê? Para argumentar em juízo dizendo eu paguei, recolhi desse jeito o tributo porque eu entendo desse jeito a lei. E agora eu vou jogar um assunto aqui na mesa, gostaria que todos participassem. O empresário, quando está voltando, ele está fazendo suas contas, né? E já está até vislumbrando lá na frente. E quando ele fala no contador, fala do advogado, ele coloca isso como despesa, né? Não deixa de ser. Mas vai ser um prejuízo muito maior se ele não adotar essas medidas. É ou não é, doutor Demetrios? Na verdade, o empresário não tem que ver o contador ou o advogado como uma despesa. Sim. Ele tem que ver como um investimento. Né? A gente tem que pensar como um investimento para você não ter problemas futuros, né? Que acabam sendo bem mais caros. Muito mais sábio. Não é isso que acontece, doutor Felipe? Deixa eu te falar uma coisa, Camilo. Tem um brocário jurídico que é muito comentado quando nós estamos fazendo faculdade. Quem paga mal, paga 2 vezes. Entendeu? Então, partindo desse pressuposto, quem paga mal, paga 2 vezes. Se você não estiver pensando, né, num bom investimento de contratar um bom profissional para te auxiliar nas demandas como um novo empreendedor nesse cenário instável do Brasil, mas com possibilidade de muito rendimento, de muito ganho, de muito crescimento, você vai acabar se prejudicando. Por quê? Porque o Dr. Denis falou do contador e falou da questão tributária. Mas também temos a questão trabalhista. Sim. Entendeu? E muitas vezes o empresário ele fala assim: poxa, a minha empresa entrou tanto em caixa, eu tenho tantos funcionários, manda pro contador, o contador vai lá e eu acho que vai pagar dessa forma aqui. E de repente ele esquece de que ali, naquele cenário, para aquele cidadão, para aquela pessoa, ele teria que pagar um encargo que está previsto num ordenamento jurídico trabalhista. Por exemplo, uma insalubridade ou uma periculosidade. Se o contador não tem esse domínio, o que vai acontecer depois? O empresário vai tomar ali um processo trabalhista do cidadão cobrando a periculosidade ou a insalubridade dele, porque o contador sequer sabia que ele tinha que observar a legislação trabalhista para aquele cidadão específico. Entendeu? Então, assim, quem paga mal, paga 2 vezes. Então, fica a dica aí para quem quer empreender, toma cuidado, dá uma olhadinha, conversa com o seu contador, conversa com o advogado, os dois podem trabalhar de forma alinhada, de forma coesa, e você vai ter um futuro brilhante como um grande empreendedor, um grande empresário. É isso que o mercado precisa. Eu vejo um novo modal aí de assistência jurídica contábil, onde você tem um grupo, às vezes, de advogado que faz uma prestação de serviço para determinadas empresas, né, dentro de um volume, e essa empresa assiste caso haja alguma necessidade. Isso barateia muito custo para o empresário, né? Sim, inclusive nós atendemos dessa forma, viu, Camilo? Não estou fazendo nenhuma propaganda aqui, mas nós temos clientes que pagam uma mensalidade que é muito mais cômodo do que ele esperar uma ação futura, ou uma intervenção do Estado na questão tributária, ou alguma cobrança, alguma denúncia, alguma cobrança que possa acontecer aí por parte dos órgãos, de outros órgãos do Estado. Então, nós atendemos dessa forma e aconselho aqui, independente aqui do que eu disse que nós atendemos, né, que o empresário procure alguém, inclusive para contratar os seus profissionais. Por quê? Um funcionário bom, ele custa caro. Um funcionário ruim custa mais ainda. Custa mais ainda. A minha esposa diz o seguinte: vou treinar uma pessoa e ela vai sair da empresa. Aí ela pensa de outra forma. Eu vou treinar uma pessoa e ela... Não vou treinar uma pessoa e ela vai ficar na empresa. Que é pior, né? Então, a gente vê isso. O profissional está no local, ele tem que estar feliz, ele tem que ter as qualidades que a empresa necessita, a formação adequada para aquilo que ele vai fazer.
embora algumas coisas são empíricas, né? Você tem que ter minimamente um diploma. Então você tem que preparar a sua equipe, procurar uma empresa que investe em você. Você tem que ter um RH que te responde, uma contabilidade que sabe o que está fazendo, um advogado, pelo menos, que consiga te dar uma consultoria minimamente, mas também, você dono de empresa, você não pode achar que o advogado adivinha as coisas. Sim, Você tem que estar questionando. sim. Porque eu tenho cliente que não pergunta nada e parece que eu sou inútil. Não é. O nosso acordo é X e mensalmente, e ele tem que levar as demandas. O que acontece é que o dono da empresa, ele se sente num status de eu resolvo tudo. E quando der problema, eu contrato alguém. Então não deve ser assim. Eu acho que o conselho que cabe muito bem, quem gosta de dar conselho aqui de uma forma bem explícita, é o Felipe. Felipe, doutor Felipe, com relação o empresário já não tem quem. Concorda comigo? Mudanças estão acontecendo aí a todo momento. Bom que ele tem esse grupo para poder orientar, né? E essas reuniões, ele deveria faltar pelo menos mensalmente, acontecendo isso, para falar para o outro o que está acontecendo, ou o que necessita ser feito para que a coisa seja conduzida da melhor forma. Concorda, gente? Não? Concordo plenamente, Camilo, porque todos os dias os desafios eles são diferentes, entendeu? Então, se você se reúne com os membros da sua equipe, com os membros da sua empresa, para que ela siga um caminho, é importante também que você se reúna com um profissional do jurídico, com um profissional da contabilidade, para saber como que o cenário está se desenrolando para aquele período, para aquele projeto que ele quer tocar. Então, assim, eu converso bastante com o Dr. Denis em relação a futuros negócios. Nós aqui também somos pessoas empreendedoras, tanto no cenário jurídico quanto no universo empresarial. A gente sabe que não é fácil, entendeu? A gente tem que se preocupar. Às vezes você tem que reduzir um pouco a sua margem para que você consiga, de alguma forma, prestar um serviço para entrar no mercado. É ou não é, Marcelo? Então, assim, a gente precisa se preocupar, sim, em se reunir e também bater um papo com esses profissionais, como o Marcelo estava falando. Nós não somos adivinhos. Nós não temos aqui a bola de cristal aqui que vai trazer todo o cenário. E muitas vezes a gente tem que se sentar na cadeira e estudar. Sim. Estudar. Um bom profissional, e muitas vezes ele vai precisar de tempo ali para ele poder raciocinar, entender as demandas, entender qual o cenário que está se desenvolvendo, para que ele dê um conselho mais assertivo. E o acompanhamento, né? O acompanhamento. O que o senhor acha, doutor Denis? Verdade, doutor, concordo. Acontece também. Olha que com empresa está sujeito a várias áreas do direito. Então, já voltamos aqui, direito tributário, que é uma relação com o governo. Direito do trabalho, que é uma relação que já começa lá no contrato de trabalho. Os contratos de trabalho foi elaborado, como foi feito. Temos direito civil, Prestação de serviço. prestação de serviço, compra e venda. Tem mais um ainda, direito do consumidor. Quando ele repassa, quando ele fabrica o produto e vende, direito do consumidor. Então, precisa ver, estou falando aqui, sem analisar muito a fundo. Sim. É uma história muito diferente de direito. Há muito assunto, né? Isso vai muito assunto, Camilo. Eu acho que tem até mais um podcast. Opa, maravilha! Porque uma coisa é certa, as pessoas, elas, na ilusão de querer alguma coisa, é comum. Você já teve vontade, nós já tivemos vontade aqui, né? Todos, né? Aqui. Eu penso, eu vou montar e vou ganhar. Esse percurso entre montar e ganhar, esse processo é muito longo, é muito extenso, Camilo. interferências. Camilo. E ela só descobre muitas vezes quando entra no processo. Então é o seguinte, vontade é uma coisa que dá e passa. Pode ficar tranquilo. É só esperar, entendeu? O que a gente tem que ver é que esse mundo globalizado, ele atinge todos os cantos. Então, no Brasil, existem os tributos federais, estaduais e municipais. E cada um faz como bem quer, né, dentro da lei, no cenário estadual e municipal. Estou dizendo isso porque tem uma diferença. E agora vai ter uma mudança, né, que é coerente, mas tinha uma diferença de locais. Quando você vende para o Pará, como para a Zona Franca, tem uma diferença. Nos Estados Unidos tem, aqui é a federação,
Nos Estados Unidos é uma confederação. Então, você vai abrir uma empresa, você procura o estado que é mais conveniente. Por quê? Você tem lá, alguns não cobram a taxa estadual, outros que é mensal, outros vão cobrar um valor mais baixo. Então, você tem que verificar isso. E na China, que o governo põe dinheiro para que a pessoa empreenda na sua casa, inclusive. Não tem tantas regras. Vocês já viram os vídeos de indianos fazendo esmalte com o pé? Ou comida com o rato passando? É cultural? Ou é artificial isso? Não sei, nunca tive lá. Mas na China, onde eu estive, que é fantástico, altamente tecnológico, os prédios são incríveis, os carros são maravilhosos, a China está engolindo o mundo. As montadoras aqui no país, elas vão sucumbir, né? Não vai aguentar. Por quê? Porque eles têm um aporte do governo. Não tem uma pressão tão grande como nós sentimos aqui. O empreendedor no país, o governo não perde. Ele tem que pagar os seus impostos, ele tem que se preocupar em pagar em dia porque os juros são altos, e por isso a necessidade dos aconselhamentos mensais, diários, semanais, de acordo com a sua necessidade. Eu vejo isso com toda clareza. Outra coisa que a gente também, doutor Denélios, que a gente fica atento e deve ficar atento com relação à parte do trabalhador nessas contratações, né? E com relação ao relacionamento. Hoje, aquilo que você conversa em WhatsApp pode ser usado em juízo, né? Com certeza, Camilo. Você tem que ficar muito esperto com o que você coloca no WhatsApp, com o que você fala com o funcionário, que chega para você, e você repassa para as pessoas. Isso pode trazer um grande problema jurídico. Até aquilo que você negocia com o seu fornecedor e com o seu prestador de serviço, tá? Então, assim, serve como a pessoa acha que não, né? Toma cuidado aí, né? Eu tô num processo com o Dr. Marcelo aí, que infelizmente, o contrato nem estava assinado pelas duas partes, e o juiz pegou a conversa de WhatsApp e considerou aquilo lá como se fosse a realidade do negócio, e nós não conseguimos reverter no tribunal. O cliente acabou tomando uma condenação aí de mais de 15 mil reais. Entendeu? Então, assim, muitas vezes você até tem razão, mas se você não consegue demonstrar que você tem razão, e você consegue demonstrar até a conversa que foi escrita de forma equivocada no WhatsApp, ela pode servir como prova. Bom, conselho, né? Não converse. Relações formais. Ligue. Não. Você pode... Você tem uma empresa, chama o funcionário como uma testemunha, converse com ele. Seu cliente tenha o seu departamento de vendas bem definido. Monitore, porque você não sabe o que pode acontecer. Uma empresa, basicamente, depende de vendas. Antes do produto é a venda. Não adianta eu ter produto. Eu preciso ter vendas. Monitore, por quê? Porque ele pode estar vendendo para você e para outros. Você não sabe. Então, o dono, ele tem que ter pessoas de confiança e monitorar. Tem muito dono que quer arrumar uma empresa, quer montar uma empresa para ser empregado. Não. O dono tem que assumir o papel de o rei, né? Ou a rainha, né? Monarquia. A gente fala, você tem ali aqueles que estão abaixo de você, estão, porque você montou com o seu dinheiro toda uma estrutura, né? O funcionário não deve opinar naquilo que é regra da empresa, então você tem que ter a regra bem definida, tem que estar lá para todo mundo ver, todo mundo tem que assinar para conhecer, e se estiver fora daquilo que você está ditando, porque é um ditado, a pessoa não pode ficar na sua empresa. Você não pode achar que vai economizar mantendo um funcionário ruim, pelo contrário. Então, assim, você tem que ter regras fortes. CNPJ não é instituição crime. Pois é. E assim, o Brasil é uma fonte inesgotável de problema. E ter sucesso. Acho um problema para você resolver. Né? Dentro dessa fonte inesgotável de problema, e o empresário ele vai ter isso, vai ter uma fonte inesgotável de problema. Uma hora vai ser problema com o fornecedor, problema com o funcionário, problema com o consumidor.
E assim, você vai ter problema até com prestador de serviço, né? Eu não estou dizendo que você não vai ter problema com o seu contador, com o seu advogado, pode ser que as relações humanas, elas não estejam coesas, não estão todo mundo alinhado, e de repente você precisa trocar ou não. Então, considerando que esse cenário de problemas pode interferir no seu negócio, é importante tomar cuidado. Só uma coisa, eu sei que vai para o encerramento, é o seguinte, tem outros fatores também, que a gente não abordou aqui, mas vamos citar. A pandemia mostrou que os fatores externos, né, que não são, você não consegue mensurar, né, são periódicos, eles também atrapalham. Então, pandemia, fatores climáticos, vocês viram que na Rússia tá menos 35 graus, nos Estados Unidos, hoje no Texas, que é o mais quente, tá menos 10, mas parece que nesse final de semana vai chegar a menos 35, Nova York tá debaixo da neve, né? Como que faz o empresário? Como que fica o supermercado que abasteceu lá e não tem mais, a pessoa vai comprar, não tem mais? Então, assim, é muito complexo a relação de empresa, de consumidor, de funcionários, e realmente merece mais um ou dois temas aí, né? Mesmo tema, né? Ser repetido, viu, Camilo? Com certeza. Eu achei muito bacana esse bate-papo nosso aqui, embora tenha que ser rápido, né? Mas vem mais podcasts com esse tema aí, empreendedorismo. Só para finalizar, eu vou colocar aqui, doutor Figueiredo. Vocês lembram de algum caso de algum empresário desesperado que chegou lá? Não tinha consultado nada, nem computador, nem advogado, e a coisa aconteceu. Lembra de um caso assim? Mas a gente pode mencionar vários casos Todos. da natureza, né? Que geralmente a pessoa ela não se preocupa de fato com os problemas que podem advir das ações dela, das atitudes dela, né? De uma falta de contato, né? É comum, muito comum. E o prejuízo é enorme, né? E aí ele começa a se arrepender. O que lá atrás eu não fiz isso. Então, mais uma vez, essa dica aí. E só para fechar a minha fala aqui, eu encerro, e a gente pode tacar para o próximo, né? Tem um ditado, né, que existem dois momentos ideais para você plantar uma árvore. Um foi há 20 anos atrás, né? E o outro é agora. Então, o empresário que está nos ouvindo, o empreendedor, aquele que tem vontade, aquele que tem coragem, aquele que está disposto a encontrar um problema, trazer uma solução e de repente ganhar dinheiro com aquilo, também ajudar as outras pessoas, ajudar no sentido de que, na medida que você monta uma empresa, você daqui a pouco você começa com 30, 40, 50 funcionários, né? Nós temos aí exemplos proprietários da Não pode falar o nome. Oráculo, não sei se é bem esse nome, mas pensava em ter 50 funcionários, hoje a empresa é gigante. Então, assim, o cara que fez a Coca-Cola, ele começou vendendo uma Coca-Cola. E hoje você tem uma empresa trilionária. Tem uma história maravilhosa. Então, assim, muitas vezes, e muitas pessoas se beneficiaram disso, trabalharam numa Coca-Cola, ganharam seu dinheiro, financiaram projetos pessoais, familiares. Assim, de repente, você tem uma ideia muito bacana, mas o que faz a diferença mesmo, porque o cemitério está cheio de ideias, é você colocar em prática, é você colocar aquilo para fazer acontecer. Acho que é isso. E para finalizar o nosso podcast muito bacana, prometendo que a gente vai voltar com esse tema aí outras vezes. Quem sabe já no próximo. Opa, já, claro. Que vão surgir. Você aí está acompanhando, já deixa suas perguntas, suas dúvidas, que vai também ajudar a incrementar o próximo podcast. A gente vai falar dos nossos apoiadores para finalizar. Vamos lá. Ápice, governança condominial. Problemas com condomínio, problemas com o seu síndico, agora no começo do ano, na hora das eleições. Venha com a Ápice. Sim. Vamos falar também da Xiaomi? Sim, JC Xiaomi, que é um celular, que é um videogame, que é um tablet, que é um computador. Procura SJC Xiaomi, fala que assistiu os 4 EDVs, vai ter um desconto especial lá. Tamo junto. E a Ricordo? Ricordo Cosméticos. Quer desenvolver sua marca, seu sonho? Quer se tornar um empresário num ramo atrativo? Que inclusive posso citar que na pandemia ele prevaleceu, ele não sucumbiu? Procure a Ricordo.
vão lá desenvolver a sua marca, lá tem lá o pessoal que pode te atender perfeitamente. Doutor Denis, o senhor vai ficar com o podcast aí. O pessoal tem um martelinho, né? Se inscrever, não é? Verdade, se inscreva no nosso canal. E para você que é empresário, a gente aqui dá os parabéns, porque cada dia vence diversidades e coloca sua empresa em pé e mostra o que é capaz de fazer. Beleza. Beleza. Muito obrigado aí a todos. Não esqueça aí também o martelinho, se inscreva, compartilha. Fala que agora a gente tem os 4 ODVs aqui à disposição para tratar dos assuntos jurídicos de forma bem descontraída. Valeu, até a próxima!